Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um devocional da Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3 e vamos continuar então os nossos estudos neste livro. Gostaria de lembrar os irmãos que no último estudo estávamos finalizando o tema que nós fomos conquistados por Cristo para sermos como Ele. E nós vimos vários elementos essenciais que nos ajudam a alcançarmos essa nossa vocação celestial. E Paulo, no versículo 17 até o versículo 21, ele ainda não deixou esse tema. Ele ainda vai nos mostrar alguns elementos, ele vai nos instruir com alguns elementos mais, ou como podemos ser mais como Jesus Cristo. Só que dessa vez ele nos convida a observar. Observar primeiramente o quê? Vamos ler apenas o versículo 17 e descobrir. Ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Duas coisas devemos observar aqui. A primeira é uma pessoa, né? Ele diz, Paulo, irmãos, sede imitadores meus. Devemos então imitar a Paulo, é o que ele está nos dizendo aqui. É interessante lembrar que em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como Jesus Cristo nos amou. Então ele nos instrui a imitar a Deus e a Jesus Cristo. Mas chegando aqui em Filipenses, ele diz: imitem a mim. Não parece muito ousado? Paulo pedindo agora para que ele seja imitado. Na verdade, não. Não porque Ralph Martini ele nos explica porque não é ousado e nem orgulhoso da parte de Paulo pedir isso para os crentes de Filipos. Ralph Martini diz o seguinte: ele diz que Paulo chama a atenção para si mesmo em face de sua profunda percepção apostólica como homem do Espírito. E o Ralph Martini, ele cita aqui 1 Coríntios 2,16, 1 Coríntios 7,40 e 10,37, onde Paulo menciona que ele está falando pelo Espírito, agindo pelo Espírito. Então Paulo ele tinha essa profunda percepção de que ele estava agindo no Espírito. Então, por ter essa profunda percepção, ele honestamente ele pode dizer: imite a mim, para você imitar a Cristo, porque ele estava andando e pregando no Espírito. Ralph Martini conclui as suas palavras dizendo assim: assim Paulo chama os crentes à obediência à autoridade apostólica, que é algo mais do que um convite a que se imite o modo de vida apostólico. Ou seja, ele está falando na autoridade apostólica, na autoridade que Cristo deu para ele, na autoridade do Espírito Santo. Imitem a mim enquanto eu estou imitando a Cristo. Seria essa uma paráfrase, uma explicação melhor até das palavras de Paulo. Quando nós estudamos as cartas de Paulo e comparamos com a vida de Paulo em Atos dos Apóstolos, nós percebemos o seguinte, que a vida do apóstolo, a pregação do apóstolo, era exatamente equiparada à vida dele. Em outras palavras, Paulo vivia o que pregava. Às vezes, nós cristãos temos algum personagem preferido na Bíblia. Você tem? Se o seu personagem é Paulo, imite-o, pois você estará no caminho certo, rumo à perfeição de Cristo, imitando alguém que imitou a Cristo. Paulo vivia a verdade da cruz, por isso ele poderia dizer: me imitem, me imitem.
Mas Paulo não para por aí. Ele continua o versículo 17 do capítulo 3 e diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O título devocional, como eu disse, é Observai. Observem a Paulo, observem também os irmãos que andam segundo o modelo que os apóstolos deixaram. Haviam certamente nas igrejas em que Paulo fundou e passou, crentes que se destacavam em seguir o modelo de vida ensinado por eles. E Paulo está dizendo: observe esses irmãos para os imitar. Nós somos chamados não a imitar o corte de cabelo, a roupa na moda ou o jeito descolado de algum irmão. Não somos chamados a imitar essas coisas. Nós somos chamados a imitar aquele irmão que vive de acordo com o modelo doutrinário que lhes foi dado. Somos chamados a imitar aquele irmão que está seguindo a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo. É aquilo que o Teólogo MacArthur comenta. Ele diz: os cristãos filipenses tinham de concentrar-se em outros exemplos piedosos e ver como eles se comportavam no serviço de Cristo. Pensando na carta de Filipenses, nós podemos destacar aqui pelo menos 2 exemplos de homens piedosos que imitaram a Cristo. Podemos destacar nessa carta o exemplo de Timóteo e Filemon, que vimos Paulo falar sobre eles aqui no capítulo 2. Paulo apresenta Timóteo no capítulo 2 como o servo fiel e aprovado, que não procurava os seus próprios interesses, mas o de Jesus Cristo. E Paulo apresenta Epafrodito como aquele que servia a ele e à igreja de forma sacrificial, a ponto de estar disposto até a entregar sua própria vida, Paulo diz ali. Ambos esses irmãos aqui, eles imitavam a Paulo e estavam automaticamente imitando a Cristo. Esses são irmãos que nós devemos imitar também. Em nossa corrida cristã, nós somos chamados a imitar algumas pessoas, não qualquer pessoa. Somos chamados a imitar irmãos piedosos, como Paulo, como Timóteo, como Filemon. Observe ao seu redor. Certamente você tem na sua igreja, dentro até do seu círculo de amizade, crentes piedosos que você deve imitar. Eu lembro de uma igreja que eu trabalhei, que tinha um irmão idoso já. Ele chegava, cumprimentava todo mundo, conversava um pouquinho, mas quando chegava próximo da hora de começar o culto, ele ia para o lugar dele, sentava, começava a orar. Começava o culto e ele levantava a cabeça. E eu comecei a tentar fazer um pouco desse exercício, imitar ele assim. E era incrível, quando eu fazia isso, o culto era diferente. O culto era melhor, porque eu estava com o coração preparado para adorar a Deus. Então por isso eu te convido a fazer o mesmo, a observar irmãos que andam piedosamente, para imitar essas pessoas. Imite essas pessoas, crentes piedosos. Imite a Paulo, imite a Timóteo, imite a Filemon, imite a Epafrodito, imite irmãos piedosos que Deus tem colocado ao seu redor. Isso te ajudará na sua caminhada cristã rumo à perfeição de Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.